Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Quando eu leio esse texto, algo me chama muita atenção. O texto é claro em dizer que a luta do cristão, ela não deve ser contra pessoas. O texto é claro, não precisa nem explicação. E quando o texto se refere que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, significa que as armas que nós devemos usar, e o próprio texto depois ele fala a respeito disso, é que as nossas armas elas são espirituais. Isso não significa que nós devemos espiritualizar tudo, não é isso. Não é exatamente o que o texto diz. Mas nós vivemos tempos onde tem se espiritualizado muitas coisas e muitas vezes tratado coisas espirituais de forma carnal. Nós estamos prestes a viver aí o 7 de setembro do ano de 2021 e tem se falado muito a respeito disso, de manifestações. E o que me chama a atenção é que muitos pastores têm se posicionado a favor de uma luta, de uma guerra, mesmo que seja pacífica, convocando a igreja para, enfim, ir às ruas, botar roupa amarela, balão, trio elétrico, enfim, coisas que não fazem sentido, embora você tenha o seu direito de exercer a sua cidadania. Se você parar para pensar, a forma democrática que existe em nossa Constituição, na Constituição brasileira, é que você exerça o seu direito de cidadão através do voto. E é isso que o cristão deve fazer. E interessante que eu tenho recebido muitos questionamentos, acerca disso. E esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, mas o senhor tem que ver que Davi também era político, e José era político, e Daniel era político. Meu irmão, entenda uma coisa: no período em que esses homens viveram na terra, que Deus os usou com um propósito específico, não havia democracia. Era uma monarquia, então eles eram obrigados a exercer aquela função daquela forma. Entende? Não é que eles tivessem uma opção em fazê-lo, não. Era decretado, o rei decretava e a pessoa simplesmente fazia. Hoje em dia nós vivemos numa democracia. Olha o que o texto diz, no verso número 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu fico admirado em ver pastores vociferando, parecendo cachorro raivoso na internet, e petralha, e não sei o que, e gado, e falando de, meu Deus, como se eles não conhecessem o que está escrito na palavra de Deus, onde diz que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. É perda de tempo. Sabe, malhar em ferro frio é lutar contra aquilo que não faz a menor diferença, não faz nenhuma diferença. Deus não nos chamou para guerrear contra pessoas, de forma alguma. A palavra é clara, olha aí no verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Olha onde diz aí na sua Bíblia: nos lugares celestiais. Como é que um crente vai para a rua todo pintado e, meu Deus, gritando, fora, não sei o que, fora Beltrano, fora... Não. É o seu direito de fazer, mas é o meu direito de discordar. Sabe? Assim como você encontra pastores que apoiam, e não são poucos, eu sou um dos que discordam. Porque não é nossa função fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos homens que nos governam, que governam as nações que nós vivemos, ou a nação que nós vivemos, melhor dizendo. Se você quer fazer a diferença de alguma forma, irmão, ore. Coloque seu joelho no chão e ore, fale com Deus que governa o universo. Não olhe para a rua para brigar, para xingar o outro. Pastor, mas a nossa manifestação é pacífica. Eu entendo, mas é perda de tempo. É você deixar de fazer aquilo que seria proveitoso para fazer aquilo que é carnal. O texto é claro em dizer: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Parece que essas pessoas não entendem aquilo que o próprio Jesus Cristo disse. O próprio Jesus falou acerca disso. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Olha o que está escrito:
O texto é Jesus perante Pilatos. Pôncio Pilatos. Verso 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Quando Jesus é levado diante de Pilatos, irmãos, ele havia sido traído, por Judas, negado por Pedro. Enfim, ele havia passado aquilo que muitos de nós passamos às vezes, que é a traição, a decepção, o abandono. Quem de nós já não passou por isso? Obviamente não como Jesus, mas todos nós já tivemos algum momento na vida em que esperávamos algo das pessoas e elas não fizeram. Isso é um fato. Todo mundo já passou por isso. Todos nós já vivemos uma situação dessas. Agora, quando Jesus ele é levado diante do governador, não tem uma plateia lá fora gritando: Jesus, Jesus, não tem. Não tem ninguém lá com a faixa na cabeça, ou com uma faixa estendida, um banner, ou com a camiseta escrito. Não tem nada disso. Fala, pastor, mas é ridículo. É claro que é ridículo. Se Jesus ele precisasse de um fã-clube, ele abriria um fã-clube Jesus Cristo e não chamaria discípulos para fazer deles apóstolos, ou seja, testemunhas. Quando ele envia o povo, ele diz assim, aliás, quando ele envia os apóstolos ao povo, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai a palavra de Deus, que são as boas novas. Nós como cristãos temos a disponibilidade, a disposição de fazer qualquer coisa, muitas vezes, mas menos pregar o evangelho. Eu não estou falando de sair de porta em porta, como fazem as testemunhas de Jeová ali, batendo de porta em porta, levando a palavra. Não é isso. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a melhor carta que existe das nossas vidas somos nós. Como se nós fôssemos cartas abertas para serem lidas pela humanidade. Entende? Isso é claro. Quando Jesus ele está ali diante do governador, o governador fala assim: você é rei? Aí Jesus vira para ele e fala assim: é você que está dizendo. O Senhor que está dizendo. Olha o que o texto continua dizendo. Verso 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Um pastor brigão na internet aí, famosinho, que tudo quanto fala desse homem, esse homem vai pra internet para brigar com os outros. Tudo. Sabe? Às vezes eu tenho a impressão de que ele não conhece a palavra de Deus. É muita questão de aparecer na mídia, de estar todo dia numa confusão. Todo dia esse homem tem um problema com alguém. E pouco se vê esse homem orando. Aí você fala: pastor, mas ninguém tem que ver ninguém orando. É claro que não. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos chamados a ser pacificadores. Quem tinha de vencer a guerra por nós já venceu, foi Jesus Cristo. Jesus já venceu a guerra por mim e por você. Sabe? A nossa luta ela não é contra as pessoas, como eu já disse. Jesus poderia ter dito muitas coisas a esse homem aqui, mas ele se coloca no seu devido lugar. E olha o que ele continua dizendo aí no verso número 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Sabe? Muitas vezes nós somos levados diante das pessoas. Eu falo como pastor. Como tinha aqui na minha cidade, Conceição da Barra, no antigo governo, um grupo de pastores todo mês ia no gabinete para orar pelo prefeito. E esse prefeito só aparecia na igreja para pedir voto em época de eleição. Eu acho muita humilhação. É você pegar aquilo que Deus te deu como homem e mulher de Deus e rebaixar, sabe? Colocar abaixo da dignidade daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ah, mas o que você está querendo dizer, pastor? É desonroso? Na minha opinião é. Porque quem precisa de oração é que vá atrás, meu irmão. Você não precisa estar atrás de fulano, você quer orar. Não, pelo amor de Deus. Isso é o próprio Jesus falou a respeito disso. Isso é dar pérolas aos porcos. Sabe? Como nós vemos muitas pessoas indo atrás do presidente e fazendo: gente, misericórdia, você quer fazer alguma coisa pelo seu país? Ore por ele. Quer fazer alguma coisa pelo presidente? Ore por ele. Pelo seu prefeito, enfim. Faça o que Jesus manda fazer, como nós lemos lá em Efésios. A nossa luta, nós estamos numa guerra, isso é fato. Ela não é contra pessoas. Sabe, a luta do cristão ela é vencida através dos joelhos. O Senhor diz lá em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe, meu irmão? Por que a gente perde tempo com isso? E discussões políticas? E não sei, a Globo lixo, pelo amor de Deus.
que a gente perde tempo com isso? O mundo está acabando. Talvez você diga assim, é o fim do mundo. Não, meu irmão, a minha e a sua vida estão acabando. Cada dia que nós vivemos nessa terra não é um dia a mais, é um dia a menos. Pare e pense. Sabe? Eu sou patriota, sou patriota. Meu irmão, a nossa pátria não é desse mundo. Nós não somos aqui desse mundo, não. Nós estamos aqui de passagem. E há quem viva como se fosse viver eternamente nessa terra. Você está perdendo seu tempo. Você está passando vergonha, sendo ridículo. Eu sei que tem muita gente que vai me criticar por causa desse vídeo, por causa dessa pregação. Muita gente. Mas eu deixei de me importar, há muito tempo, meu irmão. Sabe? Jesus não precisa de defensores, ele precisa de testemunhas. Foi isso que ele disse. Que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria como na Judéia, até os confins da terra. Agora, testemunhar Jesus brigando com os outros, fazendo revolução. Meu Deus, o povo de Deus não foi chamado para isso, irmãos. Segue o texto aí comigo. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis vós que solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Olha para cá. Há um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E nunca foi. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Sabe por quê? Quando o povo de Israel se viu diante de uma situação onde eles viam que as nações do mundo tinham reis, governadores e tal, eles clamaram por ter um rei, como se Deus não fosse o suficiente. E aí Deus permite que um homem chamado Saul governe sobre o povo de Israel. O governo daquele homem foi uma desgraça. Ele terminou se matando, se suicidando lá na frente. O homem ficava endemoniado dentro de um palácio. Depois dele veio o rei Davi. Glória a Deus pela vida de Davi. Mas olha os erros desse homem também. Ele tinha tudo que ele queria. Quantas mulheres, dinheiro, tudo que ele precisava. E aí ele olha a mulher de um de seus soldados, deseja essa mulher, como todo mundo conhece a história. Tem relação sexual com essa mulher, a mulher engravida. Depois ele chama o marido dessa mulher, tenta matar o cara. Ali, ele intenta matar e depois faz com que esse rapaz leve a carta de suicídio, de morte dele. Sabe? Pastor, mas você está falando dos defeitos dos outros, você não tem defeitos? Eu tenho muitos, meu irmão. Muitos. Assim, E quem de nós não tem? Você que está assistindo aí também tem. Todos nós temos. O que eu quero te dizer, meu irmão, é o seguinte: não existe um governador, o prefeito, o presidente, não existe essas pessoas que sejam perfeitas. Aí você fala, mas nós estamos buscando pelo melhor, por alguém que seja um homem, uma mulher de Deus. Meu irmão, não se iluda com isso. Não se iluda. Se nosso país tivesse um governante que fosse evangélico, ele seria cobrado como tal. O presidente Bolsonaro, ele é católico. E aí você que é evangélico fala assim, mas eu não adoro ao Deus que ele adora, não me curvo diante de imagem. Mas o que você vai fazer então numa manifestação atrás disso? Não tem nada a ver uma coisa com outra, que eu estou exercendo meu direito. O seu direito você exerce na urna votando, como cristão. Ou vai lá e abstém-se do voto. Mas eu tenho que me posicionar, meu irmão. Não caia nesse golpe. Isso é conversa de pastor comprometido com o governo, para ganhar isso aqui, para construir templo cada vez maior, para encher o bolso dele de dinheiro. Eles não estão preocupados com você não, meu irmão. Deixa de ser trouxa. Misericórdia, meu irmão. Me desculpa ser franco, mas não tem outra palavra para dizer não. Isso é ser trouxa. É ser massa de manobra na mão de lobos travestidos de homem de Deus. Jesus, quando está diante de um governador, ele não muda o discurso dele. É aí que nós somos provados pelo Senhor. E vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Olha o que o texto continua dizendo. Verso 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus.
os homens que condenaram Jesus, aliás, levaram Jesus diante de Pilatos para ser julgado, esses homens persuadiam o povo para que soltasse Barrabás, um bandido, e crucificasse Jesus. Você vê alguma semelhança nisso, meu irmão? Seja honesto. Líderes espirituais persuadindo o povo, expondo a igreja, levando o povo para a rua para gritar: fora fulano, volta Beltrano. Ou o contrário, não sei. Vai do seu gosto político, que só diz respeito a você. No Brasil o voto ainda é secreto. Sabe? O povo virou massa de manobra na mão desses lobos, meu irmão. O povo tem se tornado cada vez mais massa de manobra. Passa nessas igrejinhas pequenas que não tem quase ninguém. Estão lá caindo aos pedaços. Às vezes numa garagem, na sala de uma casa. Mas para os grandes templos não falta nada. Inclusive político puxando saco ali. Ou pastor puxando saco de político. Principalmente em época de eleição. Eu trabalho com publicidade. A política para mim aqui em minha cidade só serve para ganhar dinheiro, para mais nada. Com o meu trabalho de publicidade. Fazendo jingle, fazendo arte gráfica, cartaz, santinho, essas coisas. Porque esse é meu trabalho, minha profissão. Eu não vivo da igreja. Sabe? É triste, irmãos, ver o quanto os líderes se corromperam e não querem ver. Usam muitos discursos, dizendo serem eles homens de Deus. Deus falou comigo. Aonde, meu irmão? Toma vergonha de sua cara, pastor. Vai se converter. Vai se converter, rapaz, enquanto é tempo. Jesus não muda o seu discurso diante do governador que poderia dar a ele a vida ou a morte. Condená-lo à vida ou à morte ou soltá-lo. O texto que nós estamos lendo diz que o povo foi persuadido pelos seus líderes espirituais. Os príncipes ou principais da sinagoga. Sabe? E para estar bem com aqueles homens, com seu pastor, eles faziam tudo isso. Às vezes você nem quer estar lá nessa manifestação, mas você vai para quê? Meu irmão, a gasolina está quase R$7. Se você não for dono de posto de gasolina, não perca seu tempo. Às vezes que a gente precisa de uma carona, precisa buscar alguém, ou tá chovendo, os irmãos fazem conta, vai sujar o carro, mas para fazer papel de trouxa na rua, enche o tanque de gasolina e vai ficar lá gritando com a cara pintada de verde e amarelo. Meu irmão, toma vergonha de sua cara. Pastor, mas que palavra dura. Essa é a palavra de Deus. Sabe? O que Deus tem na política, meu irmão, é algo que não tem nada a ver com salvação. Eu sei, pastor, não tem nada a ver. E realmente não tem. Nós estamos muito longe disso. Porque infelizmente nós não entendemos, ou não queremos entender, que esse governo é transitório. Todo governo na terra é passageiro. Deus, quando mostrou os governos do mundo a um homem, mostrou a Nabucodonosor. Só você ler a história dele. E Deus mostra governo sobre governo sobre governo, até que viria o último e terminaria. Nós já estamos vivendo esse período. Você só não vê se você não quiser, ou se você não lê a Bíblia, né? É triste ver que o povo se corrompe por muito pouco. Segue o texto comigo aí. Verso 21. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo o cobriram com uma capa de escarlate, e tendo uma coroa de espinhos puseram na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe com suas vestes e o levaram para ser crucificado. Se você analisar o texto que está no Evangelho de João, que trata do mesmo acontecido, a Bíblia diz no verso de número 35 do capítulo 18 de João: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu?
e a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizestes? Verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Ah, pastor, mas o reino de Deus que está por vir, meu irmão. Quando Jesus disse: seja feito, Pai, a tua vontade na terra como é feita no céu, ele referia-se ao reino dele, implantado na terra como ele existe no céu. O reino de Deus é inquestionável no céu. Deus tem servos que o obedecem. Os anjos não têm livre-arbítrio de fazer aquilo que eles querem, sabe? É triste nós vermos que a igreja tem tomado essa direção de esquecer-se aquilo que Jesus disse claramente aqui no início do verso 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ah, eu sirvo a Jesus, mas eu tenho que cumprir o meu papel de democracia. Eu já falei sobre isso. Se você, meu irmão, realmente serve ao Senhor Jesus, cumpra o seu papel de cristão, orando pelos seus governantes, sabe? É isso que o Senhor tem para nós. Que nós tenhamos uma posição firme, que nós sejamos cristãos verdadeiros e autênticos, sendo vistos pelo mundo como aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus e dão um bom testemunho acerca disso. Eu recebi uma mensagem esses dias para a arrecadação de um dinheiro para alugar um trem elétrico, para o povo sair fazendo manifestação na rua. Eu te pergunto, para quê? Quantas cestas básicas nós poderíamos comprar com esse dinheiro, meu irmão? Quantas contas nós poderíamos pagar com esse dinheiro? Quantas pessoas poderiam ser ajudadas com isso? E o povo está atrás de fazer algazarra para poder... Para quê? Para aparecer. É triste, meu irmão, ver que a igreja virou massa de manobra. É muito triste ver isso. Jesus, ele é claro em dizer: o meu reino não é desse mundo. Quando nós não entendemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, a gente acaba se perdendo. Quando Jesus está diante de Pilatos, olha o que ele diz, no verso 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, como nós já lemos sobre Barrabás lá em Mateus. É triste nós vermos que Jesus, ao invés de ser honrado, continua sendo crucificado. Como assim, pastor? Jesus continua sendo crucificado? É isso mesmo. Quando nós tentamos lutar, meus irmãos, contra aqueles que deveriam estar ouvindo a palavra de Deus, para terem a oportunidade de serem salvos, nós estamos pegando o sacrifício de Jesus e jogando fora, jogando no lixo todo o sacrifício que ele fez por todas as pessoas que crerem nele e se arrependerem, todas. Não apenas aquelas que nós queremos ou buscamos. Deus tem muito mais para mim e para a sua vida. A mensagem que eu quero passar para você é que, se você realmente quer fazer algo pela sua nação, dobre os seus joelhos e ore. Busque a vontade do Senhor. Não há STF, não há Senado, não há nada que deponha um homem ou dê a ele o governo se não for permitido pelo Senhor. Deus ainda é governante dessa nação. Quero que você está em casa assistindo, ou no seu celular, no seu trabalho, enfim, não sei. Creia nisso. Deus ainda governa o Brasil e todo o universo. Todo o controle e poder está nas mãos do Senhor. O preço que havia de ser pago já foi pago, meu irmão. Então, se você quer fazer alguma coisa pelo Brasil, nesse 7 de setembro, dobre seu joelho na sua casa e clame ao Deus dos céus que intervenha nessa nação. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe sua vida.